Homem é rejeitado por sua noiva ao descobrir que ele tem uma doença degenerativa. Anos depois, ele supera as expectativas médicas e se torna uma inspiração para milhões. Lucas olhava para o anel de noivado sobre a mesa, perdido em pensamentos. A luz suave do sol da tarde filtrava-se pelas janelas da sala, banhando o ambiente com um calor que contrastava com a frieza que sentia em seu peito. Ele sempre imaginou que esse seria o momento mais feliz de sua vida: casar-se com Mariana, construir uma família, envelhecer ao lado dela. Mas o destino parecia ter outros planos, planos que ele jamais poderia prever. 2 dias antes, ele havia recebido a notícia que mudaria tudo. Sentado na sala de espera do hospital, com o som distante de vozes e passos ecoando pelos corredores, Lucas tentava se preparar para o que quer que fosse. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que o médico lhe disse: ele tinha uma doença degenerativa rara, sem cura conhecida. As palavras do doutor soaram como um golpe, retirando o ar de seus pulmões e paralisando seu corpo. De volta à sua casa, Lucas sentia o peso daquilo que havia ouvido. Ele sabia que precisava contar a Mariana, a mulher com quem sempre sonhou passar o resto da vida. No entanto, quando finalmente revelou a ela a gravidade da situação, o que ele encontrou não foi o apoio ou o conforto que esperava. Mariana, sempre tão forte e determinada, se retraiu, o olhar cheio de confusão e medo. Lucas, Mariana começou, com a voz hesitante. Eu não sei como lidar com isso. Não foi isso que imaginei para nós. Aquelas palavras, ditas com um tremor quase imperceptível, perfuraram o coração de Lucas. Ele não sabia o que esperar, mas certamente não era aquilo. Ele tentou explicar, dizer que lutaria, que procuraria todos os tratamentos possíveis, mas a expressão de Mariana se fechava cada vez mais. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, e Lucas percebeu que não havia mais nada a ser dito. Eu não consigo, ela sussurrou, afastando-se lentamente. Eu não posso passar por isso. Me perdoa, Lucas. E assim, em uma questão de minutos, tudo o que ele tinha foi arrancado. O noivado, o futuro que ele havia planejado com tanto cuidado, tudo desmoronava diante de seus olhos. Mariana o deixou naquela mesma noite, levando com ela todos os sonhos que um dia haviam compartilhado. O vazio que ficou era esmagador. Lucas passou as semanas seguintes imerso em uma solidão que parecia interminável. O silêncio de sua casa era ensurdecedor, e cada canto parecia ecoar as lembranças do que poderia ter sido. Ele não conseguia aceitar que, além de lutar contra uma doença cruel, agora estava completamente sozinho. A dor física que começava a se manifestar em seu corpo não se comparava ao sofrimento de sua alma. Sua família, embora solidária, não conseguia preencher o vazio deixado por Mariana. Eles tentavam oferecer apoio, mas Lucas sabia que, no fundo, ninguém realmente compreendia o que ele estava passando. As conversas com amigos se tornaram raras, e eventualmente, desapareceram. Todos pareciam se afastar, como se a sua doença fosse contagiosa, como se o simples fato de estar ao lado dele fosse uma lembrança incômoda da fragilidade da vida. Aos poucos, a energia que ele costumava ter se dissipava. Ele parou de ir ao trabalho, de ver os amigos, de buscar qualquer coisa que pudesse distraí-lo daquela realidade implacável. A doença não o estava matando apenas fisicamente, ela estava corroendo sua vontade de viver, minuto a minuto, dia após dia. O anel de noivado continuava sobre a mesa, como uma lembrança dolorosa do que ele perdeu. Cada vez que o olhava, Lucas se perguntava onde ele havia errado, o que poderia ter feito para evitar aquele desfecho. O peso da rejeição o esmagava, deixando-o incapaz de ver qualquer saída. E foi nesse momento, no fundo de seu desespero, que Lucas percebeu que precisava tomar uma decisão. Ou ele se entregava completamente à doença e à dor, ou encontrava uma maneira de seguir em frente, de lutar, mesmo que sozinho. O futuro que ele sonhou ao lado de Mariana pode ter sido destruído, mas isso não significava que sua vida havia acabado. As primeiras semanas após a partida de Mariana foram as mais sombrias da vida de Lucas.
O silêncio dentro de sua casa o sufocava, e os dias pareciam se arrastar, sem propósito ou direção. O vazio era tão profundo que até as tarefas mais simples, como levantar da cama ou preparar uma refeição, pareciam insuportáveis. Sua doença, ainda nos estágios iniciais, manifestava-se com uma leve fraqueza nos músculos e dores esporádicas, mas a dor emocional sobrepujava qualquer desconforto físico. Ele se sentia afundando em um mar de desespero, incapaz de nadar para a superfície. Mas, em algum lugar no meio desse mar de tristeza, surgiu uma pequena centelha de resistência. Uma noite, sentado na escuridão da sala, Lucas pegou seu celular, e sem saber exatamente porquê, começou a pesquisar sobre sua doença. Ele leu histórias de pessoas que, como ele, foram diagnosticadas com condições graves, mas que encontraram formas de viver além das limitações. Relatos de força e superação começaram a aparecer, um após o outro, como um farol em meio à escuridão. Uma dessas histórias chamou sua atenção. Era de uma mulher, que, diagnosticada com a mesma doença degenerativa, havia iniciado um blog para documentar sua jornada. O blog se tornou um espaço de apoio, onde pessoas de todo o mundo compartilhavam suas experiências, medos, e mais importante, suas vitórias, pequenas ou grandes. Lucas, que até então acreditava estar completamente sozinho, sentiu-se pela primeira vez parte de algo maior. Havia outras pessoas como ele, enfrentando batalhas semelhantes. E de alguma forma, isso lhe deu um pouco de esperança. Inspirado por essas histórias, ele decidiu fazer algo que nunca imaginou que faria: contar sua própria história. Criou uma conta em uma rede social e começou a postar sobre sua experiência, desde o diagnóstico até os sentimentos de perda e rejeição. A princípio, as postagens eram curtas, quase como desabafos. Ele não esperava que alguém realmente lesse, mas, surpreendentemente, as pessoas começaram a responder. Mensagens de apoio e solidariedade começaram a surgir. Estranhos de todas as partes do mundo lhe enviavam palavras de encorajamento, compartilhavam suas próprias lutas e diziam que de alguma forma, as palavras de Lucas os inspiravam. Ele, que até então se sentia completamente sozinho, começou a perceber que havia uma comunidade inteira de pessoas dispostas a estender a mão e ajudar. Aos poucos, Lucas começou a encontrar uma nova rotina. Em vez de passar os dias imerso em autopiedade, ele passou a se dedicar às suas postagens, compartilhando atualizações sobre sua saúde, seus medos e suas pequenas conquistas diárias. Ele também começou a pesquisar terapias alternativas, tratamentos experimentais e até mudanças de estilo de vida que poderiam ajudar a retardar o avanço da doença. Seus vídeos, nos quais falava abertamente sobre suas lutas, rapidamente começaram a atrair mais atenção. As pessoas se sentiam conectadas à sua vulnerabilidade e coragem. Ele não tentava pintar um quadro irrealista de sua situação, mas mostrava que mesmo nas adversidades mais terríveis, havia uma forma de encontrar significado e propósito. Com o tempo, a interação com essa comunidade virtual começou a transformar Lucas. Ele, que antes estava afundado em tristeza, agora sentia uma responsabilidade em continuar lutando, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que encontraram força em sua história. Ele começou a receber mensagens de pessoas que haviam desistido de lutar, mas que ao acompanhar sua jornada, decidiram tentar mais uma vez. Cada mensagem de agradecimento era como um lembrete de que sua vida ainda tinha valor, ainda fazia diferença. Em um de seus vídeos, Lucas falou sobre a importância de encontrar forças mesmo quando tudo parece estar perdido. Ele relatou como a rejeição de Mariana o havia destruído por dentro, mas que agora, olhando para trás, percebia que aquela rejeição o impulsionara a encontrar uma nova forma de viver. Ele ainda sentia dor, ainda enfrentava dias difíceis, mas agora havia uma fagulha de esperança que não podia ser apagada. Essa nova perspectiva também começou a influenciar sua saúde. Ele voltou a cuidar de si, a fazer exercícios físicos moderados e a seguir uma alimentação mais saudável. Embora não houvesse cura para sua doença, ele estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para retardar o seu avanço.
Lucas começou a se consultar com especialistas, explorar tratamentos complementares e até meditar para manter sua mente em paz. Por mais que a dor física ainda estivesse presente, Lucas agora via o mundo com outros olhos. A comunidade que ele havia criado o inspirava todos os dias, e ele sentia que de alguma forma, estava devolvendo ao universo um pouco do que havia recebido. A doença, que antes parecia uma sentença de morte, agora era apenas um obstáculo em seu caminho, algo que ele aprendera a enfrentar com dignidade e força. No entanto, apesar de todas as conquistas emocionais e o apoio virtual que recebia, Lucas ainda sentia um vazio. Mariana ainda estava em seus pensamentos. Mesmo após todo esse tempo, ele ainda se perguntava se de alguma forma, ela lamentava ter ido embora. Esse era um capítulo de sua vida que ele ainda precisava encerrar. E enquanto Lucas continuava sua luta pessoal, ele mal podia imaginar que sua jornada estava prestes a tomar um rumo ainda mais inesperado. Nos meses seguintes, a vida de Lucas ganhou um ritmo diferente. Seus dias eram preenchidos com os vídeos que gravava e as mensagens que recebia de pessoas ao redor do mundo. Ele se sentia motivado, e pela primeira vez desde o diagnóstico, voltara a ter esperanças. A sua saúde ainda era frágil, e a doença progredia lentamente, mas Lucas estava determinado a não deixar que isso definisse sua vida. Um dia, enquanto navegava pela internet em busca de novas informações sobre sua doença, Lucas encontrou uma notícia que chamou sua atenção. Era sobre uma pesquisa experimental em andamento em outro país, voltada para o tratamento da mesma condição que ele enfrentava. A pesquisa, ainda em fase inicial, estava recrutando voluntários dispostos a participar de um novo método que visava retardar o avanço da degeneração muscular. Ele sabia que as chances de ser aceito eram mínimas, mas algo dentro dele o impulsionou a tentar. Sem perder tempo, Lucas se inscreveu no programa, preenchendo cada formulário com cuidado e sinceridade. Nas semanas que se seguiram, ele esperou ansiosamente por uma resposta, mas sem muita expectativa. Afinal, ele já havia aprendido a não criar esperanças irreais. No entanto, para sua surpresa, a resposta finalmente chegou, e era positiva. Ele havia sido aceito como um dos voluntários no tratamento experimental. A notícia o deixou sem palavras. Lucas sentiu uma mistura de alívio, euforia e medo. A ideia de que havia uma possibilidade, por menor que fosse, de que ele pudesse melhorar sua condição era quase inacreditável. Ele compartilhou a novidade com sua comunidade online, e as mensagens de apoio e felicidade encheram suas redes sociais. Pessoas desconhecidas vibravam por ele, enviavam mensagens emocionantes e reforçavam a ideia de que ele não estava sozinho. Lucas embarcou para o país onde o tratamento seria realizado, cheio de esperança e cautela. Os primeiros dias foram intensos. Ele passou por exames e avaliações exaustivas, e cada médico e pesquisador que o atendia o alertava sobre os riscos e as incertezas. O tratamento era experimental, ainda longe de ser uma cura definitiva. Mas Lucas estava determinado. Ele sabia que qualquer chance, por menor que fosse, valia o risco. A cada sessão do tratamento, Lucas sentia uma mistura de sensações, um cansaço profundo, mas também uma leveza que parecia crescer dentro dele. As dores que o atormentavam começavam a diminuir, e ele notava pequenas melhorias em sua força física. Nada extraordinário, mas eram progressos que enchiam seu coração de esperança. Para ele, cada passo adiante era uma vitória, uma prova de que talvez a vida ainda tivesse planos para ele. Durante os meses de tratamento, Lucas continuou compartilhando sua jornada com sua comunidade. Ele gravava vídeos nos intervalos das sessões, relatando como se sentia e as pequenas conquistas que alcançava. Em cada vídeo, seu olhar parecia mais brilhante, como se uma nova chama estivesse crescendo dentro dele. A cada mensagem de apoio que recebia, ele se sentia mais fortalecido, mais confiante de que, independentemente do resultado, sua vida já havia mudado. E então, um dia, algo inesperado aconteceu.
Lucas recebeu a visita de um dos pesquisadores principais do projeto, que lhe informou que os exames mais recentes mostravam uma resposta positiva ao tratamento. Embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, seu corpo estava reagindo de forma surpreendente. Lucas ouviu cada palavra com lágrimas nos olhos, incapaz de acreditar que finalmente, uma luz começava a brilhar no fim do túnel. Mas essa não foi a única surpresa que aquele dia lhe reservava. Após a notícia, Lucas recebeu um e-mail de uma pessoa inesperada, Mariana. Ele leu o remetente com o coração apertado, sem saber o que pensar. Desde que ela partiu, ele nunca mais ouvira falar dela. E agora, ali estava ela, de volta, tentando se reconectar. A mensagem era curta e simples, mas cheia de uma nostalgia que ele não esperava. No e-mail, Mariana dizia que tinha acompanhado parte de sua trajetória online, que havia visto seus vídeos e lido suas postagens. Ela confessava que não parava de pensar nele desde que o deixara e que sentia uma profunda culpa e arrependimento. Mariana dizia que queria entender o que ele havia passado, queria estar presente, queria ouvir, mesmo que fosse tarde demais. Lucas sentiu um turbilhão de emoções ao ler aquelas palavras. A mágoa e o amor se misturavam, formando um nó em sua garganta. Ele se lembrava de como ela o abandonara no momento mais difícil de sua vida, mas também se lembrava do amor que ainda existia dentro de si. A batalha que ele enfrentava já era suficientemente árdua, e agora, Mariana estava de volta, fazendo-o confrontar sentimentos que ele acreditava ter deixado para trás. A partir daquele momento, Lucas sabia que teria uma nova decisão a tomar. Ele precisava entender seus próprios sentimentos, pensar sobre o que realmente desejava para si. As conquistas e o progresso que havia alcançado até ali estavam sendo colocados em perspectiva novamente, e ele sentia que o reencontro com Mariana poderia trazer à tona feridas que ainda não estavam totalmente cicatrizadas. Mas, por enquanto, ele decidiu focar no tratamento. Esse era seu compromisso consigo mesmo e com todos aqueles que o apoiavam. A jornada ainda não estava completa, e ele sabia que precisaria de toda a força para enfrentar os dias que viriam. Contudo, o retorno de Mariana era uma presença que pairava em sua mente, como uma sombra que ele não sabia se poderia ou deveria ignorar. O retorno de Mariana havia agitado as águas calmas que Lucas lutara tanto para alcançar. Durante semanas, ele se perguntou se deveria responder ao e-mail dela ou simplesmente deixar o passado onde estava. A cada sessão de tratamento, ele tentava afastar esses pensamentos, concentrando-se apenas na sua recuperação. No entanto, mesmo enquanto relatava sua experiência para a comunidade que o apoiava, ele percebia que a presença de Mariana em sua mente era um peso que ele precisava enfrentar. Foi em um final de tarde que Lucas decidiu que precisava vê-la, mesmo que apenas para encerrar de vez o que restava entre eles. Marcaram um encontro em um café discreto da cidade, um lugar onde haviam ido tantas vezes juntos. O ambiente, antes acolhedor e cheio de boas lembranças, agora parecia carregado de tensão. Ele chegou antes, e ao vê-la se aproximando, sentiu seu coração apertar. Mariana parecia a mesma, mas algo em seu olhar revelava arrependimento e uma dor que ela tentava esconder. "Olá, Lucas", disse ela, com a voz baixa e incerta, enquanto se sentava à sua frente. "Mariana", ele respondeu, sem saber ao certo como continuar. Os dois se encararam em silêncio, até que ela finalmente tomou coragem para falar. "Eu não sei nem por onde começar", ela começou, olhando para as mãos. "Eu sei que não posso desfazer o que fiz. Eu te deixei quando você mais precisava, e não há desculpa para isso. Mas eu queria que você soubesse que eu lamento profundamente." Lucas escutava cada palavra com o coração dividido. Parte dele queria que ela sentisse a dor que ele sentira, que compreendesse o quanto suas ações o haviam destruído. Mas outra parte, mais amadurecida pela experiência e pelo tempo, queria apenas paz, tanto para ele quanto para ela. "Você sabe o quanto me machucou, não é?" Ele finalmente disse, a voz carregada de emoção. "Eu estava completamente sozinho, Mariana.
Achei que, se algum dia algo desse errado, você estaria ao meu lado. Mas você foi a primeira a partir. Mariana começou a chorar, incapaz de esconder as lágrimas que agora deslizavam pelo rosto. Eu sei, ela sussurrou. Eu fui fraca, Lucas. O medo de te perder, de te ver sofrer, era algo que eu não conseguia enfrentar. Eu errei. E cada dia desde então tem sido uma lembrança dolorosa disso. Quando vi você compartilhar sua história, sua luta, eu percebi o quão incrível você é e o quanto eu fui injusta com você. Lucas a observava, e pela primeira vez, percebeu que talvez o arrependimento dela fosse genuíno. Ele havia passado por tanto desde o diagnóstico, por tanta dor e transformação, que a raiva que sentia dela agora parecia diminuir. Ele não podia mudar o passado, mas talvez pudesse encerrar aquela história de forma diferente. Sabe, Mariana, ele disse, com uma voz mais suave. Talvez você tenha razão. Talvez, no fundo, nenhum de nós estava preparado para o que veio. Eu também não sei se teria reagido de forma diferente se fosse você a doente. O que eu sei é que tudo isso me ensinou uma coisa: a dor pode nos tornar mais fortes, ou pode nos destruir. Eu escolhi ser mais forte. O olhar de Mariana se suavizou, e ela acenou com a cabeça. Eu te admiro muito, Lucas. Você se tornou alguém inspirador, e eu sou grata por ter tido você na minha vida, mesmo que tenha falhado como companheira. Eu só queria dizer isso. Por um instante, Lucas sentiu um alívio imenso. Aquele encontro, apesar da carga emocional, estava lhe proporcionando uma paz que ele não esperava. Ele sabia que, embora Mariana tivesse sido uma parte importante de sua vida, agora era hora de seguir em frente sem o peso do passado. Eu também sou grato, Mariana, ele disse, finalmente sentindo que as palavras eram sinceras. Tudo o que vivi até aqui me fez perceber que eu sou capaz de muito mais do que imaginava. E parte disso é graças a você, por ter me mostrado que eu podia enfrentar qualquer coisa, mesmo sozinho. O sorriso de Mariana era leve, talvez um pouco triste, mas sincero. Ela estendeu a mão sobre a mesa, e Lucas a segurou, como um gesto de despedida. Não havia mais mágoa, apenas compreensão, e de certo modo, uma aceitação mútua do que cada um havia vivido e aprendido. Com aquele adeus silencioso, Lucas sentiu que finalmente estava livre para continuar sua jornada sem amarras. Quando se despediram e ele voltou para casa, sentiu-se mais leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ele decidiu fazer um vídeo sobre esse encontro. Queria compartilhar com seus seguidores a importância de perdoar, de deixar o passado no passado e de seguir em frente com um coração em paz. Sentado em frente à câmera, ele falou sobre o encontro com Mariana, sem detalhes, mas com a sinceridade que sempre permeava suas palavras. Contou como aquele reencontro lhe trouxera clareza e como ele entendia, agora, que sua jornada era apenas dele, e que o futuro lhe pertencia, independentemente do que acontecera no passado. Para Lucas, aquele vídeo não era apenas um relato para seus seguidores. Era uma declaração para ele mesmo, uma afirmação de que ele estava pronto para um novo capítulo, onde a dor e a rejeição seriam apenas memórias, enquanto ele se concentrava em criar algo maior, algo que pudesse inspirar ainda mais pessoas. E assim, ele encerrou o vídeo com uma frase que para ele, resumira toda a sua experiência: a vida é feita de momentos, alguns dolorosos, outros de superação. E cabe a nós decidir quais deles queremos carregar no coração. Após o reencontro com Mariana, uma sensação de paz invadiu Lucas. Ele havia se libertado de um peso que carregava sem perceber, e agora, podia concentrar-se totalmente em seu futuro. As semanas seguintes foram dedicadas à sua recuperação e ao compromisso que tinha com sua comunidade, aquela rede de apoio que ele ajudara a construir e que agora lhe dava forças diariamente. Lucas retornou às sessões do tratamento experimental com renovada determinação. Cada progresso, por menor que fosse, representava uma vitória pessoal e para todos que torciam por ele. Ele continuava a documentar cada passo, e sua história viralizava, tocando milhares de vidas ao redor do mundo.
Pessoas com suas próprias batalhas encontravam em Lucas a força para seguir adiante, vendo em sua coragem a prova de que não estavam sozinhas. Certa manhã, após uma consulta de acompanhamento, Lucas recebeu a notícia de que sua condição, embora ainda grave, estava progredindo mais rapidamente do que o esperado. Os médicos confirmaram que ele estava respondendo positivamente ao tratamento, superando todas as previsões iniciais. Lucas ouviu aquelas palavras com o coração disparado, sentindo que finalmente começava a vencer uma batalha que um dia acreditou estar perdida. Decidido a celebrar a vida de uma forma ainda mais significativa, ele começou a dar palestras sobre sua experiência, contando detalhes de sua jornada. As pessoas que antes o viam apenas pela tela do celular agora estavam ali, ouvindo diretamente seu relato. Cada palestra era marcada por uma energia única, com pessoas emocionadas e profundamente impactadas pelas palavras de Lucas. Ele falava sobre a dor, a rejeição, a solidão, mas, principalmente, sobre a força que cada um pode encontrar dentro de si, mesmo nos momentos mais sombrios. Certo dia, ao final de uma dessas palestras, uma jovem aproximou-se com lágrimas nos olhos. Ela segurou a mão de Lucas e disse: "Obrigada, Lucas. Eu estava prestes a desistir, mas você me mostrou que ainda há esperança, mesmo quando tudo parece perdido." As palavras daquela jovem o tocaram profundamente, fazendo-o perceber que sua dor, suas dificuldades, haviam sido transformadas em algo poderoso, algo que dava força a outras pessoas. Ele sempre acreditou que o sofrimento fora imposto a ele como um fardo, mas agora compreendia que havia um propósito maior. Ele encontrara uma forma de ressignificar tudo o que vivera. Em uma de suas publicações online, Lucas compartilhou uma frase que resumiu sua jornada: "A vida é incerta e, muitas vezes, cruel. Mas, quando escolhemos encontrar sentido na dor, descobrimos que podemos ser mais fortes do que jamais imaginamos." Lucas continuou a compartilhar seu progresso, mas não mais com a intensidade inicial. Ele sentia que havia cumprido sua missão de espalhar sua história, e agora, queria viver em paz, longe dos holofotes. Ele se reconectou com a simplicidade do dia a dia, aproveitando os momentos com amigos e familiares, sentindo-se, pela primeira vez, inteiro e sereno. A doença ainda estava presente, um lembrete constante de que a vida é frágil, mas Lucas já não via isso como um obstáculo. Para ele, era uma oportunidade de valorizar cada instante, de dar mais importância às pequenas alegrias e de encontrar beleza nos detalhes que antes passavam despercebidos. Nos meses que se seguiram, ele se dedicou a escrever um livro sobre sua trajetória, um relato profundo e sincero de sua batalha, suas perdas, mas, sobretudo, de sua redescoberta de si mesmo. O livro foi um sucesso instantâneo, e cada página ecoava a voz de alguém que havia aprendido a transformar a dor em força. Na última página, Lucas escreveu uma mensagem que se tornaria sua marca registrada: "Por mais difícil que seja, nunca deixe que a dor defina quem você é. Em vez disso, use-a como um impulso para se tornar quem você sempre desejou ser." E assim, Lucas encerrou sua história de luta, não como um homem derrotado pela doença, mas como alguém que encontrou um propósito maior e que inspirou incontáveis pessoas a acreditar que mesmo nas piores tempestades, ainda é possível florescer. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.